Quero hoje compartilhar com os irmãos uma mensagem, uma palavra, ao qual Deus tem ministrado no meu coração nesses últimos dias. E isso tem tocado a minha vida, tem me levado uma profundidade com o Senhor e feito eu provar daquilo que o Senhor tem reservado para que nós possamos ter um entendimento da grandeza dele. Glória a Deus. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 5. E nós vamos falar sobre a questão da dificuldade que temos de crer pela simplicidade que Deus opera. Se eu vou titular essa mensagem hoje, essa palavra, essa ministração hoje, a dificuldade que temos de crer pela simplicidade como Deus opera. Nós temos uma grande dificuldade de crermos nessa simplicidade como Deus opera na nossa vida. E aqui no livro de 2 Reis, Deus ele fala acerca de um homem que havia uma certa patente, chamado Naamã. Este homem que a Bíblia descreve que era general de guerra, que acumulava grandes vitórias, porém carregava em si um grande sofrimento que era cometido de uma lepra. Por mais que fosse um homem bem sucedido em muitas áreas, em uma área da sua vida, ele não conseguiria vencer. Deus fala acerca desse homem, general de guerra Naamã, que por ser muito amigo do rei, e uma certa vez, uma menina, ao qual o levaram como cativa, e essa foi servir na casa de Naamã, sabendo do caso que Naamã estava vivendo e passando. Ela diz: se o meu Senhor tivesse Israel, saberia que Israel tem um profeta, um homem de Deus, que o sararia destas doenças, dessa lepra. Eu entendo um ponto muito importante antes de nós mergulhar nessa mensagem, que aquela jovem, mesmo cativa, ela não deixou de anunciar aquilo que ela sabia, que era acerca do homem de Deus que havia em Israel. Muitas das vezes, querido, nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, devido à situação que nós estamos nos encontrando, a situação que nós estamos nos achando. Imagine se essa jovem ficasse calada, por ela ser prisioneira. Mas não, ela manifestou a fé que estava dentro dela. Ela não disse talvez, ela afirmou. Ela disse: se o meu Senhor soubesse que em Israel tem um profeta, ele ficaria curado se ele fosse até lá. Ela afirmou algo. Ela não deixou de manifestar o que estava dentro dela, a fé dela, pela situação ao qual ela estava vivendo. Quanto de nós, às vezes, somos pessoas que carregamos uma fé muito grande que Deus colocou em nossos corações, mas devido à situação que nós estamos nos encontrando, às vezes cativos, prisioneiros diante daquilo, nós deixamos de declarar a fé que está dentro de nós. Independente da situação que você está passando ou vivendo, querido, não deixe de declarar a fé que está dentro de você. Pastor, mas a minha situação? Não deixe, não permita que nada cale a voz da fé dentro de você. Glória a Deus. Querido, quando a nossa fé grita, o Senhor ouve a nossa fé. Pastor, pega uma base bíblica nisso. Pego o cego, o Bartimeu, que estava à beira do caminho, que ouviu que Jesus passava por ali. Ele perguntou: quem é? Que movimento é esse? E alguém disse: Jesus, o filho de Davi, passa por aqui. E ele começou a erguer a voz e clamar, mas muitos vieram para tentar o quê? Calar a sua voz. Se nós pegarmos isso para o nosso quadro de hoje, quando não são as situações que sucedem em nossa volta, que acontece às vezes no nosso trabalho, que acontece às vezes em nossas casas, que acontece em nossas famílias, para tentar calar a voz da fé que está gritando aqui dentro. Muitos não calaram, querido, mas muitos diminuíram.
já não gritam mais como um dia gritaram. Quem está comigo aqui, gente? Diga eu. Você está entendendo isso? Talvez você, pastor, eu não calei. Talvez não. Mas talvez você já diminuiu. Você já não grita mais como um dia você gritou. Explica para mim, pastor. Você talvez já não é mais, sabe, ousado, confiante, como um dia você já foi. Talvez você já é uma pessoa cheia de dúvida. Uma pessoa cheia de inseguranças. Uma pessoa que consegue ver só limitações na sua vida e barreiras em sua vida. Quem está entendendo? Então eu quero trazer esse ponto muito específico para nós. Porque essa história de Naamã, ela é completamente, sabe, algo extraordinário que pega a gente por dentro e nos leva a um entendimento profundo. Primeiramente nós temos essa jovem que ninguém sabe o nome dela, desconhecida, mas relatado perante o que? A situação que ela estava e não se calou. Ela afirmou: se meu Senhor soubesse o profeta que tem em Israel, ele curaria ele dessa lepra. Glória a Deus. E quando Naamã soube disso, ele levou isso ao conhecimento do rei. E o rei, por gostar de Naamã, e por Naamã ser o braço direito dele, o rei fez carta e mandou ao rei de Israel, dizendo: envia o meu servo Naamã, para que você o cure desta lepra. E quando Naamã chegou ao rei, que não era para ser enviado o rei, e sim um profeta, que ele tem coisas que nós temos que levar ao conhecimento humano, e tem coisas que nós temos que levar ao conhecimento espiritual. Tem coisas em nossa vida que nós não resolvemos pela nossa inteligência, nem pela força dos nossos braços. Tem coisas que nós vamos resolver com o nosso joelho perante o Senhor. É perante a Deus, glória a Deus. Tem lutas que nós estamos travando, querido, que não são lutas físicas, são lutas espirituais. É por isso que você não vence. Me perdoe usar esse termo, não quero ser agressivo. Mas tem muitas coisas que a gente ainda não venceu, porque nós achamos que ela é física e ela é espiritual. Nós achamos que nós temos que vencer com argumento, mostrando força, medindo força. Não, querido. Você nem precisa aparecer na batalha. Você só precisa se colocar de joelho perante aquele que é general de guerra e que vence toda a batalha. Você nem precisa ir à luta. Olha o que Deus falou para Josafá: você não vai ter que pelejar, porque essa peleja é minha. Se coloca perante a mim. Glória a Deus. Então tem lutas que são espirituais, que nós temos que vencer ela na base da nossa oração, da nossa fé. Amém? Quem está entendendo até aqui? Então quando o rei soube que Naamã chegou perante a ele, o rei rasgou a sua veste. E quando o profeta Eliseu soube disso, ele disse ao rei, disse: deixa vir. Versículo 8, capítulo 5, versículo 8. Vamos iniciar daqui. Ele fala assim, ó. Estou lendo aqui na versão King James. Diz assim, ó. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou-lhe dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Envia-o a mim, e saberás que em verdade há profeta em Israel. Diga glória a Deus. Versículo 9. Naamã foi com seus cavalos e com seus carros, e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou o mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída, e ficarás o quê? Limpa. Versículo 11. No entretanto, Naamã sentiu-se insultado e retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura, os rios de Abana e Fatardes, não é isso? Fafardes, não é isso? Não, Fafar, de Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se o quê?
indignado. Amém? Vamos parar aqui para nós entender. Naamã esperava ser recebido por Eliseu de uma forma diferente. Só que Eliseu não estava recebendo um general, querido. Eliseu estava recebendo um homem enfermo. Recebendo um leproso. Você está entendendo sim ou não? Então, por isso, ele já se indignou. Porque Eliseu sequer recebeu ele. Mas como nós titulamos essa mensagem, a dificuldade que nós temos de crer pela simplicidade que Deus opera. Naamã esperava algo, uma celebração extraordinária. E o homem de Deus disse para ele, não, mandou um recado, disse, vai e lava-te. Em outra tradução está dizendo, toma um banho 7 vezes no Rio Jordão, e tua carne e tua pele ficará sarada, ficará limpa. E ele muito se indignou. Por quê? Porque ele teve aquelas palavras como insulto na sua vida. Como insulto para ele. Quem está compreendendo até aqui, querido? Você está entendendo sim ou não? Amado, às vezes nós estamos num ambiente e Deus fala o nosso coração em algo, diz assim, olha, algo vai acontecer, uma porta vai abrir. E nós temos dificuldade de crer porque parece tão simples aos nossos olhos. A palavra do Senhor diz, acaso há coisas demasiadamente extraordinárias para mim que o Senhor não possa fazer? Querido, não existe nada extraordinário para Deus. Tudo para Deus é muito simples. Se tiver fé, tu verás a glória do Senhor. Se crer, Ele vai ressuscitar. Glória a Deus. Quem está entendendo? Então Deus trabalha e Deus opera na simplicidade. Só que nós temos dificuldade de crer na dificuldade de Deus. Porque às vezes estamos esperando mover diferente. Estamos esperando ver sinais na terra, nos céus. Estamos esperando ouvir vozes falando aos 4 cantos. E Deus trabalha numa simplicidade muito grande, querido. Naamã, ele se dignou porque aquilo parecia muito simples. De tal modo que ele disse, por acaso não tem rios em Damasco melhores do que esse? Não há rios mais limpos, águas mais cristalinas, águas mais quentes? Eu vim de tão longe, com todo o amparo de carros e cavaleiros, e riquezas e fortunas, para ser insultado. E por isso ele foi, se virou as costas indignado. Mas agora entra outro papel essencial na vida de um cristão, na vida de um crente. Olhe para mim, por gentileza. Na vida de um crente, todo homem de Deus precisa entender que ele precisa ter um amigo, amigos de Deus ao seu lado. Pessoas que vão, sabe, não deixar eles desistir quando eles pensarem em desistir. Todo homem de Deus precisa ter alguém do seu lado que possa ministrar no seu coração em horas difíceis. Quem está entendendo até aqui? Porque no versículo seguinte, cadê onde eu parei? Vamos lá, eu parei no versículo 12, versículo 13, se eu não me engano, ele diz assim, ó. Contudo, versículo 13. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam, Abba, meu pai e mestre, mesmo que os profetas te houvessem ordenado algo difícil, não teria realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu e desceu ao Jordão. Essa palavra aqueceu quer dizer consentiu. E desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Diga glória a Deus. Querido, Naamã jamais teria recebido o milagre se não tivesse o papel fundamental de 3 esferas aqui. A primeira, a menina, que foi levada como cativa. Segundo, o profeta. E terceiro, os amigos de Naamã, que não deixaram ele desistir. Diz, pai, se
acaso uma vez algo difícil o Senhor não faria? Olha só, nós estamos uma vez dispostos, sabe, querido, a fazer algo tão difícil. E Deus às vezes nos pede algo tão simples que nós temos dificuldade de crer que isso aí vai dar certo. Quantos de nós lá fora já fizemos algo tão difícil, fomos caminhada? Deus tenha misericórdia, mas tem até aqueles que ficaram cegos um tempo, que foram até mesmo em lugares que não era para ir, e alguém disse, vai em tal lugar, vai em meia-noite, vai em tal lugar, e a gente ia. E Deus às vezes nos chama na simplicidade, dizendo o que eu tenho que fazer. Humilhai-vos perante a mim, arrependei-vos e aceitai-vos o Senhor como o único e teu Salvador. E tudo isso muda. O que Deus requer de ti, Israel? Não é que o ame de todo o teu coração, não é que obedeça, não é que siga os seus mandamentos. Pastor, isso quer dizer que se eu simplesmente crer nessa palavra e fazer o que essa palavra está ordenando, isso vai acontecer, querido? Isso não só vai acontecer, como você vai ver isso acontecendo. Só que nós temos essa dificuldade de crermos naquilo que para nós parece ser tão extraordinário, que precisa de um grande milagre, pela simplicidade como Deus fala em nosso coração. Lembra? O mesmo homem de Deus que disse, quando Samaria estava com fome, 3 anos e 6 meses que não chovia sobre a Samaria, sobre a terra, e ele profetizou num dia, dizendo, amanhã, por essa hora, estará comendo, estarão vendendo isso, pelo um preço, porque vai ter abundância. E o braço direito do rei riu deles. Ele riu e disse, nem se o Senhor abrisse janela no céu isso seria possível. Olha o tanto de pessoas que tem para alimentar. E ele disse, então tu verás, mas tu não vai comer. Querido, quem não crê, não vive promessa. Só vive promessa quem crê naquilo que Deus está liberando sobre a sua vida. Glória a Deus. Nós temos que crer nas palavras que estão sendo liberadas em nossos corações, em nossa vida por esses dias. Deus tem falado a respeito de você, Deus tem falado a respeito da sua casa, Deus tem falado a respeito daquilo que vai fazer na sua vida, diga amém. Você precisa crer nisso, amém? Mas a nossa dificuldade de crer na simplicidade como Deus trabalha, às vezes nos impede de ver a grandeza do Senhor. Nos impede de ver o extraordinário. Talvez você que já está aqui, ou está aqui hoje, ou está nos ouvindo, alguém já disse, olha, o Senhor vai te abençoar muito. Só que você olha para a tua situação e você tem dificuldade de crer nisso. Porque você fala, como? Se eu tivesse pelo menos algo. Como? Crer na palavra do Senhor teu Deus. E ela se cumprirá na tua vida. Glória a Deus. Amém, querido? Em muitas passagens, nós vemos a simplicidade como Deus opera diante de algo que parece ser tão extraordinário, que parece até ser o fim. Uma viúva de Sarepta só tinha um pouco de comida, um punhado precisamente de farinha e um pouco de azeite na botija. O homem de Deus chega e diz assim, faz um bolo para ti, faz um bolo para mim, faz isso. Ele disse, eu não tenho nada. Mas ele disse, crê, porque a farinha da tua panela não vai acabar e nem o azeite da tua botija vai faltar. Glória a Deus. Nós às vezes estamos esperando algo tão extraordinário acontecer em nossa vida, para crermos no que Deus vai fazer. Ei, quem está aqui comigo, diga eu. Nós às vezes estamos querendo ver algo extraordinário, você ainda não percebeu isso? Às vezes você acorda toda manhã e fica olhando para o lado para ver se você vê algo extraordinário. Para você crer no que Deus vai fazer, querido. Se você crer, Deus não vai fazer, Deus já fez acontecer na sua vida, amém? Glória a Deus. Eu não preciso ver, querido. O meu coração testifica que o Senhor, Ele está derramando uma unção aqui sobre a tua vida. Ele está aqui neste lugar, Ele está sondando o teu coração aqui hoje. Ele está trazendo essa palavra para ti aqui hoje. Eu não preciso ver
coração testifica que Deus trouxe você para ouvir o que Deus tem para falar contigo aqui hoje. Dizendo para você, olha, a maior dificuldade que Deus tem para fazer acontecer na sua vida é de você crer na simplicidade como Ele opera. Se podemos falar que Deus tem uma dificuldade, é nós crer na simplicidade de Deus agir. Vamos trazer algo aqui físico e real para nós. Se alguém há 3 anos atrás chegasse para nós e disse assim, olha, um dia você voltando numa igreja assim, 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 será que muitos de nós acreditaria? Do lugar que nós estávamos? Porque a gente sabe que para isso acontecer precisaria um mover muito grande, precisaria de influência muito grande. Mas olha o que Deus está fazendo. A palavra do Senhor nunca falhou, nunca falha, querido. Ela se cumpre na vida daquele que crê. Deus vela pela sua palavra para ela se cumprir, glória a Deus. Então hoje o que o Espírito Santo ele está falando com você aqui hoje é dizendo, olha, não tenha dificuldade de crer na simplicidade como Deus tem falado contigo. Deus já disse que vai mudar a sua história, só crê que a tua história vai mudar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus disse que vai abrir essa porta que está fechada e você diz, mas como? Mas para abrir essa porta tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, querido. Para abrir essa porta só basta Deus querer. E se Deus quiser, ninguém pode impedir a vontade dEle. Aleluia. Amém. Então essa é a fé que queima em nossos corações. E a confiança que nós temos no Senhor. É o que levanta a nossa cabeça todos os dias. E nos faz olhar por cima dos obstáculos, por cima das lutas. E enxergar que o melhor que o Senhor tem preparado para a nossa vida está vindo na nossa direção. Quem crê que Deus tem algo bom e grande que está vindo na tua direção em nome de Jesus? Eu creio que tem promessa do Senhor que está vindo na nossa direção, querido. Uma já nos atingiu e outras vão nos atingir por esses dias, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos glorificar esse Deus poderoso aqui nesta casa através da tua vida. Eu creio nisso, que você vai ser uma pessoa que ninguém vai falar, mas você vai dizer, eu quero falar do que Deus fez. Bem como a palavra foi liberada, a palavra de Deus foi pregada. Eu sei que por esses dias bênçãos vão nos alcançar, vai nos atingir em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Prepara o teu coração, porque você vai chorar de alegria, porque o Senhor vai fazer acontecer na tua vida. Em nome de Jesus. Nós temos essa dificuldade de crer na simplicidade como Deus opera em nós. Estava mais de 5.000 famílias preste a passar a maior fome. Jesus manda recolher o que tem. 5 pães e 2 peixinhos. Manda partir e dar. Simplesmente assim. E aquilo multiplica, que todo mundo come e dá sobra 12 cestos cheios. O primeiro milagre que Jesus operou no Caná da Galileia. João capítulo 2. Ele está no casamento, o vinho acaba. A mãe de Jesus veio e disse, Senhor, acabou o vinho, acabou a alegria, acabou a festa. Ele manda encher 6 talhas. Simplesmente assim, ele enche com água. E depois, tira e dá para o pessoal beber. Você já reparou? A forma como Jesus, como Deus opera é simples. Ele para o enterro. Ele bate no caixão e diz assim, levanta menino. E o menino levanta. A simplicidade. Ele vai na casa de Jairo, a menina está morta. Ele diz assim, menina, levanta. Ele vai até Lázaro, quando está morto, já tem 4 dias. E já cheira mal. E remove a pedra. E quando acontece, ele fala assim, pai, graças te dou. Lázaro, sai daí, vem. A simplicidade como Jesus opera, glória a Deus. Só que, querido, nós temos dificuldade de crer nessa simplicidade. Eu não sei, sabe, um obstáculo que parece ser tão grande para você.
Mas eu quero te afirmar que hoje, sim, como boca de Deus, como profeta do Senhor, amém, gente? Que se você crê da forma tão simples, Deus está operando na tua vida aqui hoje. Amém? Deus está falando com você em nome de Jesus. Você não vai sair por aquela porta mesmo jeito que você entrou, não. Algo vai mudar na tua vida hoje, seja físico, seja na tua mente, seja no teu coração. Mas algo vai mudar em nome de Jesus. Algo vai mudar. Glória a Deus. A igreja orava. Pedro estava trancado num cárcere, guardado por sentinelas, numa solitária, no fundo de uma prisão. Mas a igreja orando. Deus envia um anjo que toca apenas Pedro, somente Pedro desperta. As algemas caem das suas mãos e os portões abrem automaticamente. E Pedro é livre daquela prisão. A igreja não acreditou, porque quando Pedro chamava, alguém disse, deve ser o espírito de Pedro que já morreu. E a menina disse, não, é ele, corre, ele está lá fora. Ele disse, não, tu está ouvindo vozes, Pedro está condenado à morte. Não, é ele. Até a igreja que orava teve dificuldade de crer na simplicidade como Deus operou. Nós somos crentes, querido. Eu acredito que você é um crente de verdade, diga amém. Só que se você sondar, você às vezes tem muita dificuldade de crer na simplicidade como Deus quer operar na tua vida. Se acostumamos muito com os movimentos, sabe? Com os teatros em cima do altar. Nós acostumamos muito com isso. Acostumamos tanto com os movimentos, com o teatro, que hoje quando é uma palavra simplesmente liberada, se recebe, seja abençoado, a gente acha que não vai acontecer. Achamos que para Deus abençoar e prosperar, eu tenho que dar o bezerro em cima do altar. Não, querido, eu só preciso ter um coração voltado para o Senhor. Não falando de mim, mas eu quero testemunhar isso. As maiores perguntas que as pessoas me param hoje, e me perguntam é isso: como é que você sustenta aquela igreja? Porque eu não vejo você fazer uma campanha, eu não vejo você fazer isso. Eu falei, eu já fui como você. Tive dificuldade de crer no prover de Deus. Mas hoje não. Hoje eu creio que eu vivo um milagre todos os dias. É simples. O que é simples? É só confiar no Senhor que Deus não desampara. É muito simples. É só confiar nele. Glória a Deus. Quem crê nisso, pessoal? Você recebe essa palavra? Eu creio que ela vai no teu encontro, está queimando no teu coração. Deus faz queimar isso dentro de você. Você acha que precisa de habilidades para fazer algo? Capacidades. Você acha que você precisa passar por as melhores instruções? E você não acredita que é tão simples como Deus pode fazer. Hoje Deus pode tocar em você, te capacitar e você se tornar uma das pessoas mais bem-sucedidas naquilo que você faz. Glória a Deus. Quem está entendendo? Só para me encerrar. Quando alguém disse para mim que Deus tinha um chamado na minha vida para a igreja, eu fiquei 3 dias rindo sem parar. Eu falei, não é possível. Eu falei, não. Eu falei, você deve estar enganado, esse profeta não é de Deus, não. Mas um dia, eu lembro como hoje, eu estava num altar orando. E tinha meio mundo de gente naquele lugar, mas naquele lugar, naquele momento, Deus me tomou. Eu não ouvi mais vozes de ninguém, eu só ouvi a minha conversa com o Senhor. Quando eu voltei em mim de novo, o altar estava molhado de lágrimas, de tudo que você imagina, de tanto choro que eu tinha, porque eu ouvi Deus falar no meu coração. Naquele dia, Deus tocou na minha vida, tocou nos meus lábios, tocou no meu coração, mudou tudo em mim, para que eu pudesse cumprir o propósito que Ele tinha determinado na minha vida. Glória a Deus. Amém, gente?
Você que está aqui hoje, se achando impossibilitado, impossibilitada de realizar algo, de viver algo, pelas capacidades e recursos que você tem. O que impossibilita você não é recurso. O que impossibilita você não é barreira. Não é capacidade. O que impossibilita você é a dificuldade que você tem de crer na simplicidade como Deus opera na vida daquele que crê. Se nós tivermos o coração aberto para crer, querido, o Senhor não precisa falar duas vezes. Deus só precisa falar uma e nós estamos crendo nessa palavra e nós vamos crer nela até o fim. Glória a Deus. Eu não vejo na Bíblia Abraão pedindo um sinal para Deus, dizendo: Senhor, me dá um sinal que é para me matar Isaac mesmo. Não. Mas ele está vivendo uma fé tão grande que ele fala assim: não, o Senhor vai preparar o cordeiro. Ele só quer que eu creia, ele só quer ver a minha fé. Ele quer ver até onde eu creio. E de certo. Mas ele não pede sinal para Deus. Quando os fariseus chegam para Jesus falando assim: Senhor, mostra-nos um sinal e nos basta. Jesus fala o que para ele? Nenhum sinal te será mostrado, além daqueles que já foi mostrado. Por que nós queremos mais sinais, Senhor amado? Se nós estamos todo dia tendo sinais do Senhor, que Ele é com a gente. Olha para a sua vida, quantos livramentos o Senhor já te deu. Olha para a sua vida, onde o Senhor já te tirou. Me perdoe usar essa afirmação. Olha onde a mão de Deus te alcançou. Você quer um sinal maior do que esse? Quantas coisas a tua vida estava perdido e Deus tomou a frente e te deu vitória. Você quer sinal maior do que esse? Quando o médico olhou para o teu filho, a tua filha disse que não ia nascer, não ia vingar. Olha aí. Você quer um sinal maior do que esse?